Então, hoje nós vamos ver no livro de Tiago, a partir do capítulo 4, de onde procede as guerras e contendas no meio da igreja, no seio da igreja, né? E nós vamos ver que essas guerras e contendas procedem dos prazeres que militam na nossa carne. Por isso que Tiago falou o seguinte, né? Nós fomos gerados pela palavra. Se nós fomos gerados pela palavra e se estamos revestidos, né, de Cristo, então não há possibilidade de eu ser tentado. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio dos dons celestiais, eu estou cheio da palavra de Deus. Mas eu sou provado. Quando eu sou provado, eu posso pegar aquela provação e transformá-la em tentação? Posso, né? Se eu não tenho uma visão correta de Deus, Deus é bom. E aí acontece uma tragédia na minha vida, e aí eu começo a questionar a bondade de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus. Eu transformo uma provação em tentação, mas foi eu que transformei. E agora, no capítulo 4, ele vai falar das contendas, né, que estava existindo no meio dos irmãos, né? E infelizmente acontece nos dias de hoje também. Olha o capítulo 4, verso 1. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Então você vê que a igreja, né, que tinha um só coração, uma só alma, no dispersar, tornou uma igreja briguenta, uma igreja contenciosa. E Tiago está dizendo, de onde vem isso? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, vem dos prazeres, né, que militam na nossa carne. Agora, lembra que eu falei que se nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios, né, da comunhão, não existe esses prazeres militando na nossa carne, né? Não existe. Mas se nós estamos focados nas coisas desta vida, olha o que acontece, verso 2, ó. Cobiçais e nada tendes, matais, ó, invejais e nada podeis obter. Então a igreja estava tendo, né? Olha as obras da igreja, olha. Elas estavam guerreando, contendendo, invejando, cobiçando, matando. Aí fala que é o diabo, irmão. Era a igreja, né? E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, olha, quando você vê uma pessoa irritada no seio da comunidade e está falando de uma forma irritada, quer um conselho? Levanta e vai embora. Não entra no ambiente de contenda, no ambiente de falatório inútil, que não vai produzir o serviço de Deus na fé, a não ser dissolução, fraqueza, né? Porque quem está ouvindo acaba enfraquecendo. Bobagem, né? Não vale a pena a gente entrar nessa situação, né? E olha o que ele fala mais, ó. Nada tendes, porque não pedis. Então a turma estava confiando na sua própria força, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Aí a palavra infiel aí é adúlteros, tá? Na língua original grego, é adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que é adultério? Adultério é você trocar o verdadeiro pelo falso, o certo pelo errado, né? O justo pelo injusto. Às vezes a gente pensa que adultério é só físico, né? Quando há infidelidade sexual por parte de pessoas casadas. Mas não,
Se eu troco, né, meu emprego para mim trabalhar numa outra empresa, só para ganhar mais dinheiro, mas lá eu tenho que fazer coisas injustas, eu estou cometendo adultério, né? E daí, por exemplo, Israel, quando ela adorava ídolos, Deus falou que eles estavam cometendo adultério, né? Então, se o marido não cuida da esposa, não atende às necessidades conjugais dela, não a alimenta, não a veste, né? A maltrata, a agride, ele está fazendo o quê? Ele está cometendo adultério espiritual, mas está, né? Não tem o contato físico com outra pessoa, mas ele está adulterando no sentido de não estar honrando, né, aqueles votos que ele fez lá no casamento. Então, qual que era o problema aqui da igreja? Né? Cobiça, inveja, assassinato, vivendo nos prazeres, contendas, né? Aí eles oravam a Deus, não recebia, aí devia fazer beicinho, né? Porque não estava recebendo, mas aí Deus falou, mas é claro que vocês não vão receber, vocês estão visando os seus próprios interesses, na verdade os seus prazeres, e os chama de adúlteros, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, o Espírito Santo foi nos dado pela pregação da fé, não pelas obras da lei. E aí você está trocando o Espírito Santo pelos prazeres desse mundo. Como você acha que ele reage? Né? Aqui a ideia aqui é de um ciúme violento, tá? É uma atitude agressiva, ou seja, o Espírito Santo fica totalmente irritado quando vê você trocando ele por algo ou por alguém que não é ele, né? Que não é a verdade, né? E aí ele continua, ó, aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, e que o Espírito Santo tem ciúmes. Só que o ciúmes do Espírito Santo aqui não é o ciúmes, né, carnal entre um homem e uma mulher. A ideia aqui é que ele sente, como Deus, né? Como Deus via o povo idolatrando, né? Assim, deitando com Baal, né? Porque estava lá sacrificando a Baal, e Deus se tomava de ira. Mas a ira de Deus era justa, era uma ira santa. A minha ira não procede da justiça de Deus, mas a ira de Deus, né? Ela é santa, porque ela julga, ela condena, né? Por isso que a gente, os profetas, os salmistas, sempre pediram a Deus para quê? Não me trate segundo a tua ira. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. O que mais nós podemos causar o Espírito Santo e por quê? Uma vez que ele é uma pessoa, né? Que tem sentimentos, né? Tem inteligência, é Deus, é o Criador, né? Junto com o Pai, junto com o Filho. Além de causar ciúmes no Espírito, quando é que eu causo ciúmes no Espírito? Quando eu troco a amizade dele pela amizade do mundo. Simples. Se eu sou mais amigo do mundo do que amigo de Deus, eu estou causando ciúmes no Espírito Santo. Mas o que eu posso causar mais no Espírito Santo? Segundo as Escrituras. Oi? Oi? Tristeza. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu vivo uma vida de pecado. Está lá em Efésios, né, capítulo 4. Ele fala, né, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí ele faz uma lista, né, de pecados, né, que se você estiver praticando, ou se eu estiver praticando, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa,
ele teria tristeza? Não. Ele só fica triste porque ele é uma pessoa, né? O que mais eu posso causar ao Espírito Santo? Além, ciúmes, tristeza, segundo as Escrituras, né? Isso, eu posso apagar o Espírito. O problema da igreja de hoje é igual ao problema de Israel antigo. Israel antigo achava que Deus jamais sairia do meio deles. Mas Deus saiu. E o cristão, às vezes, acha, né, principalmente na linha evangélica, eles acham que salvo, uma vez salvo para sempre. Mas o Espírito Santo pode ser apagado da vida de uma pessoa. Quando é que ele é apagado? Não, quando eu vou pegar a última fala dela. Ela fala, quando eu não leio a Bíblia, né? Mas é mais do que ler, é quando eu desprezo a palavra de Deus. Às vezes eu estou lendo, mas eu estou desprezando, né? Eu não estou fazendo dela um espelho para olhar para a minha vida e corrigir aquilo que eu preciso corrigir. Então, quando eu desprezo a palavra de Deus, eu estou apagando o Espírito de Deus na minha vida. Por exemplo, tem alguém dando uma aula bíblica, estou falando bíblica mesmo, nada de opinião. E eu estou nem aí. O que eu estou fazendo? Apagando o Espírito. O irmão está pregando a palavra de Deus, né? Ou a irmã está ensinando a palavra de Deus, não é questão de opinião não, estou falando da palavra de Deus. E eu não levo em consideração. Ou seja, eu estou apagando o Espírito Santo de Deus. O que eu mais posso fazer ao Espírito Santo? Para você ver que ele é uma pessoa. Aqui está dizendo, você causa ciúmes ao Espírito. Quando? Quando você o troca pela amizade do mundo. Eu posso dar alegria, fazendo a vontade de Deus, né? Valorizando as Escrituras, a comunhão, né, dos irmãos, dando atenção. Gente, a Bíblia, se uma criancinha, igual aquele menininho ali, de 1 ano e não sei quantos meses, se ele começar a falar a Bíblia, tinha que ter um silêncio mortal e a gente... Porque pode ser Deus quem vai falar com a gente. Entendeu? Só que às vezes, né, nós temos o hábito de, quando alguém está falando a palavra de Deus, nós estamos conversando, né, mexendo em celular. Mas é minha mãe, e daí? Ela sabe que você veio para a escola? Lá na escola normal, sua mãe fica te ligando lá no celular? Né? Não faz. Então, por que na igreja a gente faz tudo errado, hein? Não presta atenção, não valoriza, não esforça para fazer as atividades que é proposta ser feita, né? Terminou de ler o Gênesis? Que bom. É que enfim, né? Mas não tem mérito nenhum, né? Depois de 6 meses, de mérito, nada, zero, bomba do mesmo jeito. Leu, mas você que nem aqueles que vai confessar Jesus como Senhor e não vai adiantar nada, né? Tá vendo? Então, ele está falando, olha, o Espírito Santo é uma pessoa. O que mais eu posso fazer com o Espírito Santo dentro de tudo que nós lemos nas Escrituras até aqui? Que você leu comigo, que nós estudamos. Aí você está, né, profanando o santuário de Deus, tá certo, né? E destruir, quando eu destruo o santuário, que santuário é esse? A igreja, né? Lembra que eu falei que você sozinho não é a igreja? Você é um membro do corpo de Cristo, mas você sozinho não é a igreja. Aí a turma fala assim, mas se tiver 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, aí o Senhor está. Misericórdia. Quem fala isso? O Brian fala isso para justificar a negligência dos irmãos. Está chovendo. Aí tem reunião de oração. Aí aparece 2. A gente vai se... Não, mas onde tiver 1 ou 2 reunidos no mesmo lugar, Jesus está. Você só está justificando a negligência dos irmãos, né? Porque se fosse para o trabalho, ele ia debaixo de chuva. Se fosse para ir para a escola, ele iria debaixo de chuva. Se tivesse uma prova final, por exemplo.
Se fosse uma festa, papocai canivete, raio, pedra, gelo, que ele vai. Mas está chovendo, não vou não, meu filho vai adoecer. É melhor adoecer e morrer na igreja do que ele adoecer e morrer na sua casa, é ou não é? Então, aquele versículo está sendo usado para justificar a negligência dos irmãos. Quando foi dado aquele versículo? Em qual situação foi dado aquele versículo? Eu tenho um problema com o Brian. Aí eu vou para resolver o problema do Brian, com o Brian. Aí Jesus falou, onde tiver duas pessoas em meu nome para tratar um problema, eu vou estar. Então, ô Brian, saiba que eu estou aí. Giovanni, sabe que eu estou aí. Seja honesto um com o outro. Eu estou olhando vocês. Esse que é o sentido do texto. Só que a pessoa usa o texto para justificar a negligência da igreja. É como aquele versículo de Jesus, né? A carne é fraca. Aí a turma usa para justificar o pecado. E Jesus está dizendo, não, meu corpo, né, está sangrando aqui, gente, ó. Eu estou suando sangue. A carne é realmente limitada. Sob pressão espiritual, ela sofre, né? Tanto é que quando vocês organizaram aí o evento das crianças no sábado, no fim do dia, como é que estava seu corpo? Fraco, tá vendo? Aí nesse sentido, as irmãs podem dizer, não, realmente a carne é fraca. Mas aí a turma usa para justificar pecado. Então, quando a pessoa fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, Jesus está falando de 2 irmãos que se reúnem para tratar um problema. Jesus está presente. Então, mas é isso, né, que quando você for tratar de um problema com alguém, né, conversar sobre uma situação, você fala, olha, Jesus falou que quando nós nos reunimos para tratar uma questão, ele está presente. Aí está certo. Mas para justificar a negligência dos irmãos porque não veio no culto, você está totalmente errado mesmo. Depois você lê lá o texto direito lá, vê se eu estou falando a verdade, né? Porque vocês têm que consultar. Então, mas o que mais nós podemos fazer com o Espírito Santo? Nós falamos que nós podemos apagá-lo, nós falamos que podemos entristecê-lo, nós falamos que nós podemos causar ciúmes nele, nós falamos que nós podemos também alegrá-lo, fazendo a vontade de Deus, mas o que mais? Segundo o que nós temos aprendido, né? Lembra lá de Atos, né? O que é que nós podemos fazer mais? Mentir, tentar, não foi o caso de Ananias e Safira? Falsificar, né, um dom espiritual. Então você está falsificando a obra do Espírito Santo, né? Por isso que não, né, essa coisa horrorosa aqui, ó. Ela falou assim, ó, eu já abençoei o café. Aí eu falei assim, irmão, você abençoar o café e nada é a mesma coisa. É Deus que tem que abençoar o café. Então, ora de novo, irmão, para abençoar o café. Deus abençoar, né? Tá vendo? Porque a gente tem essa cultura religiosa, né? Eu te abençoo. Hã? Eu estou caçando bênção sua? eu profetizo. Eu estou caçando profecia sua. Sai fora, rapaz. Eu estou caçando profecia divina, né? Então, e isso é importante, irmãos, porque quando você atribui ao homem a obra de Deus, o que você está fazendo? Está blasfemando. A obra não é dele? Aí você atribui a você. O que você está fazendo? Blasfemando. E olha, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão não, viu? Nem aqui, nem na eternidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa falta de temor a Deus que a igreja precisa resgatar, né? Se a igreja não desenvolver o temor do Senhor, ela vai fazendo um monte de coisas que no final ela se perde, né? Então só como resumo, né? Nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando?
quando pecamos, né, dentro dos textos bíblicos. Podemos causar ciúme no espírito? Quando nós trocamos a amizade dele pela amizade do mundo. Beleza. Podemos apagar o espírito? Quando? Quando desprezamos a palavra. Podemos mentir ao espírito e falsificar um dom do espírito? Podemos. Mas aí nós estamos blasfemando. Qual que é a pena? Morte. Tem um monte de gente morta na igreja. Só não caiu ainda. Mas tem. Porque blasfemam contra o espírito, né? Essa pessoa sente, tipo assim, que o Espírito Santo já foi apagado da vida dela? Sente. No caso, seria quando Deus não responde as orações. Ou então Não responde. Você lê a Bíblia e não entende mais nada. Deus para de falar com você. Você lê, né? Então, assim, às vezes Deus afasta mesmo, né? Por isso que a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente não teme a Deus, né, a gente tem um problema sério aí, né? A gente precisa pedir, Deus, eu preciso aprender a temer o Senhor, me ajuda, né? Às vezes, né, tem época que você lê, não entende nada, né? Dá até dor de cabeça, você larga para lá. Né? Deus está bem longe da gente, né? Então, essa expressão aí de ciúmes, né? Fala assim que é com ciúmes que o Espírito anseia, tá vendo? Ele tem um desejo de estar com você. Imagina, né, a Thaís, né? Tem um desejo de estar lá com o Brian, e o Brian está conversando com outra moça. É, mais ou menos isso. Como que a Thaís vai ficar? Vai provocar a ira, né? Uma ira, uma indignação, né? Porque, puxa, eu quero tanto falar com ele, mas ele não tem tempo para mim, eu só fico conversando. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Usando uma linguagem humana para a gente entender, né? Então, aí continua fazendo assim, né? Está vendo que o ciúme do espírito não é o ciúme do homem. O ciúme do espírito é aquele desejo de estar com a gente. Aí você está lá com Iemanjá, lá na praça da Pampulha, soltando foguete lá. A igreja está reunida para comunhão, e você está lá vendo os fogos perto da Iemanjá. E olha o que ele fala, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Olha, é indesculpável o cristão soberbo. É indesculpável. Você não precisa gladiar com ele, não. Espero que o pregador chegue aqui e fala eu. Irmão, Deus já vai tratar com ele. Não se fala nada, não. Por quê? Deus resiste aos e dá graça aos humildes. Aí ele fala só: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, né? E ele fugirá de vós, né? Se você se mantém firme, né? Lembrando que nós estamos em qual ano aqui? 48, 49, né? Por aí. Os demônios ainda estavam ativos, tá? Né? Até que vai chegar um ponto que vai ser limitado, né? Assim, na verdade, irmãos, vamos falar a verdade nua e crua. Os demônios, Satanás sempre esteve limitado pelo poder de Deus, sempre, né? No caso de Jó, ele só tocou em Jó porque Deus permitiu, né? No caso de Acabe, ele foi lá e mentiu na boca dos profetas de Acabe porque Deus permitiu.
No Novo Testamento, né? Porque o Filho de Deus estava aqui na terra. Ele só possuiu pessoa porque Deus permitiu, para que o Filho dele expulsasse, mostrando que ele era a pessoa, o reino de Deus, né? Estava chegando entre nós. Então, o diabo sempre foi limitado, a turma que gosta do diabo sem limites aí, né? O diabo sempre estava limitado, sempre ficou limitado e hoje ele está mais limitado ainda, né? Então ele falou assim, ó, resiste, a passar a resistir, não é eu ficar aqui, ó, medindo força com ele, não é isso, não é isso, né? É eu ou você permanecer firme nos propósitos de Deus. O diabo nem chega perto. É isso que é a ideia de resistir. Não é que ele está aqui, né? E eu tenho que empurrar ele. Não é isso. Não é. Como que eu resisto o diabo? Quais eram as obras que os irmãos estavam praticando, que eram obras do diabo? Inveja, ciúmes, contenda, cobiça, guerra. Estavam em guerra uns com os outros. O que mais que estavam? Falsificando, né? Sendo amigo do mundo. Então, o que Tiago está dizendo, irmão? Fica firme na fé. E o diabo não terá nem essas obras, que são obras dele, nem ele em pessoa. Não é que ele está perto de você e você tem que resistir. Não é essa a ideia. A ideia aqui, sujeitai-vos, né, a Deus. A ideia aqui é de um soldado debaixo da autoridade de um comandante, né? Então, nós estamos debaixo da autoridade de Deus. O diabo vai aproximar de nós, irmão? Nunca, nunca. Mesmo naquela época que ele estava agindo no mundo, ele ia aproximar, porque não tem jeito, o coanismo não tem jeito. Ele está cheio do Espírito Santo, sabedoria, de conhecimento. Como que o diabo vai aproximar dele? Não tem como. E aí quando fala resistir o diabo, né? É você manter uma posição firme contra ele e contra as obras dele. É só isso. Não é que ele estava ali, né, presente para te engolir, não. Se você se mantém firme contra a mentira, firme contra o apagar do espírito, firme contra a amizade do mundo, você se posta firme contra isso. O diabo nem chega perto. Entendeu? Não é que está perto. Ele só está perto se você está amando o mundo, o Espírito Santo já caiu fora de você há muito tempo, né? Naquele momento histórico da igreja. E olha o que ele fala mais: afligi-vos, lamentai-vos, chorai. De quem é a responsabilidade de corrigir os pecados na vida deles e na vida da igreja? De nós mesmos. Olha o que ele está falando, ó. Aflige seu coração, lamente, chore, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como que eu vou me humilhar diante de Deus? Eu vou para o meu quarto, fecho a porta e falo: Pai, eu tenho sido motivo de guerras e contendas dentro da sua igreja. Eu tenho sido motivo de inveja. Eu tenho sido motivo de me entregar aos prazeres. Eu estou matando meus irmãos. Eu estou desanimando meus irmãos. Né? Olha mais o que o soberbo gosta de fazer. Irmãos, não faleis mal uns dos. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então o Brian fez algo que me aborreceu. Suponhamos.
O que é que eu faço? Vou para o meu quarto, fecho a porta e dedo ele para Deus. É o único que pode resolver. Então, não cria contenda na igreja, não alimenta os seus prazeres carnais, não cobice, não mata, não inveja, não se orgulha. Quando você pedir alguma coisa, certifique que você está pedindo para a glória de Deus, para o reino de Deus, para você como homem cumprir seu papel dentro da vontade soberana de Deus, né? Às vezes você está desempregado e fala, pai, me dá um trabalho porque eu preciso pagar, né, o vestido da minha esposa, comprar comida para minha esposa. Aí Deus fala, não, poxa, esse cara está na minha vontade. Está vendo? Então, irmãos, não fala mal de ninguém. A Bíblia fala para você não falar mal de ninguém. Tem uma prostituta aqui, ó. Não fala mal dela. Você sabe que ela é. Você não vai falar mal dela. O que você vai falar? Você vai aproximar dela e vai dizer, olha, existe um caminho melhor do que você está seguindo. Você quer saber sobre esse caminho? E existe uma comunidade cristã que eu conheço, que eu faço parte, que ajuda, que pode te ajudar. Aí você chega com a pessoa que procura os anciãos, eles que decidem, né? Tem que decidir, porque vai demandar às vezes dinheiro, vai demandar alguma coisa que vai ter que ser feito, né? Talvez vai ter que achar uma irmã fiel que possa acolher aquela pessoa até que ela, né, consiga. Aí, beleza. Mas se você falar mal da prostituta, irmão, você vai ser condenado, porque você também é adúltero. Aí você fala, não, mas eu sou fiel à minha esposa. Você é fiel à sua esposa, mas você é amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, o que é que a Bíblia fala? Você é adúltero. Então, irmãos, fala mal de ninguém. O irmão está te fazendo raiva? Tá. Fala para Deus. Verso 13. Olha para você ver quando uma pessoa não está no Espírito. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Essa pessoa está cheia de si. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós já que estáis na vossa arrogante pretensão. Quem são os arrogantes aqui, ô Evanildo? Não, só do verso 13 em diante. Aquele que acha que tem controle da sua vida. Eu vou viajar, eu vou ficar um ano, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, né? Em vez de falar assim, olha, se Deus abrir as portas, eu não gosto de usar muito essa expressão, se Deus quiser, porque ficou enlatada essa expressão, né? Todo mundo fala. Então eu tento falar diferente. Se Deus permitir, eu estou tentando ser honesto com Deus. Se Deus abrir as portas, sim, eu vou fazer esta viagem, eu vou conseguir um emprego, se for da vontade do Senhor, eu vou orar, eu vou conversar com o irmão, estou pensando em viajar, o que você acha? Então, né, assim, se Deus me abençoar, eu vou conseguir fazer isso, né? Às vezes isso acontece na igreja, quando você assusta, o irmão já está de mala pronta viajando. Aí fala que Deus está com ele, está nada. Deus não anda com arrogante, né? Deus anda com humilde, né? Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, inclusive eu estou orando, estou pedindo minha esposa para orar, estou pedindo irmãos para orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se for, Deus vai abrir as portas, se não for, ele vai fechar, né? Então, quem é o arrogante? Quem acha que tem controle da sua própria vida, né? Aí ele vai e fala, aqui ó, toda jactância semelhante a essa é do capeta, irmão. É do chifrudo. Mas quem que está praticando a ação? O homem. Está vendo? Não, porque o homem que está dizendo.
Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, como se ele fosse senhor, né? De si mesmo, né? Então, isso é arrogância. E quando você vê alguém fazendo assim, irmão, fala. Sabe por que o evangelho crescia tanto no primeiro século? Porque os irmãos falavam. Ah, mas eu não sou evangelista, eu não sou pregador. Quem disse que precisa ser evangelista para falar isso? Olha aí. Ué, Anil, você está falando que vai para a cidade tal, tal, tal. Meu irmão, a Bíblia chama isso de arrogância. Você não deveria dizer, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser. Ele vai ficar com raiva? Ele já está sendo arrogante mesmo, é mais um pecado que vai ter que tratar, o problema é dele, né? Você não tem nada com isso não, hein? Agora ele tem raiva para tratar e arrogância. E se ele ficar assim, aumenta mais um pecado. Aí o pecado vai sob medida. Aí chega um ponto, eu falo, não, chega. Deixa eu tornar a Francisca viúva. Pronto. Que lá não presta. Então, está vendo a palavra que ele está usando? Toda atitude igual a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Você sabe que você depende de Deus. E você está agindo como alguém que não depende de Deus. O que você está fazendo? Pecando. Aí a turma vai e fala assim, você sabe que tem que levar uma xícara de café para o professor. Você sabe que tem. Aí você não faz, aí você está pecando. Tá não. Tem nada a ver com isso. Nada a ver. É claro que o professor vai ficar feliz, né? Mas agradece. Ou xinga, né? Se for café ruim. Mas o que é fazer o bem aqui? Não invejar, não matar, não cobiçar, não guerrear, não contender, não caminhar como se você fosse dono de si mesmo. Aqui que está o contexto dessa passagem. Então, irmão, saber fazer o bem, né? Qual que é o bem que nós devemos fazer, né? É confiar, é amar, é unir, é apoiar, é encorajar, é motivar, é deixar a nossa vida debaixo do controle de Deus, não do nosso. Esse que é o bem que está falando aqui. Aí, às vezes acha que o bem é dar uma cesta básica. É bom, é bem. Mas não é isso que o texto está falando aqui, né? E então chegamos no capítulo 5, que ele vai falar aí dos ricos, né? Os ricos que não só estavam oprimindo, mas também estavam roubando os pobres. E por causa da denúncia de Tiago aqui, e ele vai continuar denunciando no longo do tempo da sua vida, em 62, ele é chamado lá pelo Sinédrio, né? E Ananos, sumo sacerdote da época, o apedreja, manda apedrejar ele, porque ele estava falando contra a aristocracia que dominava os pobres e oprimia, e não só oprimia, mas roubava. Então, se você está vendo irmãos oprimindo outros, você tem que falar. Pode deixar não, hein? Seu irmão, você está vendo que está causando na vida dos irmãos? Olha, no máximo você vai ser mais o inimigo dele. E quem disse que cristão só tem amigos? Né? Então, vamos lá. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por vós, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, o juízo de Deus já foi estabelecido sobre os ricos. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Está vendo? Ele fala aí, né, do juízo, do fogo, que ia devorar, né? Agora, por que ia devorar? Porque eles eram ricos? Não, porque eles
viviam desventuras, né? Loucura. Segundo, eles tinham roupas e comidas de luxo, como o rico lá de Lázaro, né? E não importava com o pobre. O ouro de tanto guardar virou ferrugem. Em vez de distribuir, de investir, né? No reino eterno, ajudando as pessoas. Aí Deus falou, olha, tesouros acumulastes nos últimos dias. Então eles acumularam o quê? Tesouros. Como aquele moço que teve uma colheita extraordinária, em vez de ele falar assim, legal, eu não preciso disso tudo, eu vou compartilhar com o pobre, com o necessitado, com a viúva, mas o que ele fez? Quebrou os celeiros, aumentou para acumular. Ô irmão, o acúmulo é pecado. Tem muita gente que é acumulador. É pecado. A igreja do primeiro século, de tempos em tempos, ela olhava, né, para as coisas que ela possuía e elas vendia e dava o dinheiro para ajudar os necessitados. Porque nós temos a tendência de acumular coisa. Aquela bicicleta que você comprou para fazer exercício, hoje é cabide de toalha molhada. Está novinha lá, ó. Né? Podia vender que tem, pegar o dinheiro e dar lá para o lar cristão, dar para um pobre aí na rua, né? Dá para a baleia para ajudar os meninos do câncer. Não tem que dar para a igreja, não. Dá para alguém que precisa. Às vezes a igreja nem precisa. Né? Às vezes a igreja está cuidada, né? E às vezes tem pessoas que precisam. Então, um irmão, às vezes você fica sabendo que ele está precisando de alguma coisa. Né? Então, não acumula não, irmão. E olha, então, eles eram ricos porque eles eram acumuladores. Eles eram ganância. Eles não tinham amor ao... Qual que é a lei régia da nossa fé? O amor. Então, quem regia os ricos? Mamon, o dinheiro. Então, eles decidiram servir o dinheiro. E não tem como servir a Deus nesse caso, né? Então, Deus vai falar mais, ó. Além de vocês acumularem, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Seu patrão está te roubando. Adianta falar alguma coisa com ele? Fala com Deus. E Deus resolve. Ele vai falar com o RH, fala com o chefe, fala com o patrão, e ele continua nos roubando. Fala com Deus para você ver. Fala com Deus. Deus, meu patrão está me roubando, tirando o leite do meu filho, tirando a roupa da minha esposa, tirando a carne da minha casa, porque ele está me defraudando, ele está me roubando, está tirando o danoninho do meu filho, está tirando o passeio da minha família. Só podia fazer uma visitinha para ele. Aí não vai ser a carreta não, irmão, vai ser um avião caindo. Deus é Deus ou não? Então pronto, hein? Deus é Deus. Você está se sentindo lesado pelo governo? Fala. Deus, o governo está me roubando. Olha o que está fazendo, Senhor. Você está sendo lesado pelo supermercado. Você vai lá no BH e compra o frango congelado. Aí quando você chega em casa tem meio quilo de água. Você pagou, sei lá quanto que é um frango hoje, mas você pagou o preço do frango, só que você levou água. Aí você vai e conta para Deus, irmão. Só olha o que o dono do BH está fazendo, Senhor. Gente, a gente tem a pessoa certa para falar, só que ele fala com a pessoa errada. Aí não dá certo, né?
Não é assim? Então você fala com Deus, ó Deus. As fábricas, Senhor. Deta todo mundo, irmão. Você vê se esses pais não mudam. Todo mundo corrupto. Todo mundo. As fábricas. O que é que elas estão fazendo agora? O pacote de biscoito, só como exemplo, creme crack, era 500 gramas. Eles manteram a mesma embalagem e pôs lá 350 pequenininho. Só que você paga por 500. Pai, a Aimoré está me roubando descaradamente. Se na segunda-feira a faca estiver pegando fogo, não assusta não. Porque quem manda o fogo? Deus. Aí você vai lá na porta para fazer entrevista. Sabe por que ela está pegando fogo? Porque ela está roubando o povo. Ela diminuiu a embalagem de 500 para 350. Eu orei, o meu Deus, ele meteu fogo aí, ó. Você quer denunciar ele, vai lá no céu, chama ele. É bem provável que vai pôr fogo no cesto tudo. Então, mexe com ele não. É coisa séria, irmão. Você está sendo roubado pela fábrica, pelo comércio, pelo governo, pelo trabalho, o dono da empresa. Às vezes você trabalha e não te paga hora extra, aquilo que é devido, né? E força você trabalhar na hora do seu almoço e não te dá nem o almoço. Irmão, entrega todo mundo para Deus, é melhor. Você falar comigo não vai adiantar nada. Aí, ó, o irmão está falando aqui que os nossos governantes têm usado esse jargão, né, enlatado, né? A gente sabe que é enlatado, que não é de coração. É Deus acima de todos, né? Como é que é? O Brasil, um negócio assim, né? Então, Brasil acima de todo, Deus acima de todos, né? Mais ou menos isso. E aí, na reforma trabalhista, o irmão é advogado trabalhista, ele está falando que o sistema tirou 100 direitos dos trabalhadores. E eles estão ficando mais ricos, né? Quando deu o poder para a empresa negociar com o funcionário o salário. Como é que eu vou negociar com o dono? Acatar, né, a minha fala? Nunca. Então, assim, tá aí, ó. Mas o juízo dele está lavrado, não tarda, né? Deus já decidiu aqui, ó. Né? Tiago tinha que ser lido lá no Congresso Nacional, né? Então ele diz mais, ó. E não só tem defraudado os pobres, e o clamor deles, eles oraram para a pessoa certa, ó. Eles falaram com Deus. Tendo vivido regaladamente, ó, sobre a terra, tende vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Não é o que tem acontecido no nosso Brasil? Pessoas morrendo e os políticos, né? Não todos, tá, gente? Vão fazer uma ressalva aí, mas muitos políticos estão engordando, não estão? E matando um monte de gente, ó. E empresários também, tá? Porque um empresário, quando não cumpre os seus deveres e honra o salário do trabalhador, ele está lá comendo salmão, né? Caviar, sei lá o que ele está comendo, enquanto os seus funcionários estão morrendo, né? E adoecendo, né? Caindo em estresse, caindo em depressão, né? E muitas vezes perdendo a esperança. Aí ele fala, ó, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Agora, qual é a nossa postura diante da injustiça? Eu vou resistir? Eu vou falar com Deus. Segue o mesmo ensinamento de Jesus. Se alguém bater na minha face, eu viro a outra. Se alguém me obrigar a andar 1 milha, eu ando 2. Né? Então, eu não vou resistir. Mas eu sei que meu Deus vai me vingar. Entendeu?
Mas você pode orar a Deus. Você pode orar a Deus pelo seu patrão que está te defraudando. Você pode orar a Deus pelo governo que está te defraudando. Você pode orar a Deus pelo BH que está te vendendo água a preço de frango. Né? Às vezes você está lá na fila do supermercado, aí você vai pagar sua conta e tem alguns centavos, aí fala, você quer doar para a baleia? Eu falo, não. Não. O BH tem lucro de bilhões. É ele que devia dar uns bilhões para o Hospital da Baleia. Eu já dou para outras situações. Semelhante, igual até ou semelhante, mas não vou doar. Porque é o BH. Então o BH está fazendo o nome dele às custas dos outros. Então se eu quero doar para o Baleia, eu vou lá no Baleia e já pego uma oferta e dou lá no hospital direto. Sem passar pelo BH não. Né? Agora, né, tem outras instituições, né, que você mesmo pode fazer um cadastro e doar direto. Né? Tem Médicos Sem Fronteira, tem tantas. Você pode falar, não, eu vou doar R$20 todo mês. Você já cadastra lá na sua conta e doa. Né? Então, agora olha o versículo 7, irmão. Ele falou assim, ó, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Então, o que Jesus espera de nós? Paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso. Fortalece o seu coração, meu irmão, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Se você anda queixando de mim para alguém, você vai ser julgado. O seu dever é chegar para mim, irmão. Agora, é diferente, irmãos. Existe hierarquia, né, numa empresa, né? Não existe? Na igreja também existe. Não hierarquia no sentido de mandar, né? Porque a igreja é diferente. Então, existe um problema que você não tem condições de resolver. Então procura quem de direito, que é responsável pelo pastoreio da igreja, fala, irmão, está acontecendo isso, tá bom, nós vamos tomar providência. Beleza. Não vamos resolver, preocupa não. Né? Mas assim, aqui está falando de queixar. Queixar não vai resolver nada. Né? Então, se você anda queixando, olha, você está sendo julgado. Por isso, irmão, no último dia nós vamos ter muitos samaritanos salvos, que nem foram batizados, e muitos que foram batizados condenados. Muitas mulheres cananeias que tinham, né, uma doutrina totalmente esquisita, né? Vai ser levantada para nos condenar. Gente, isso aqui é um texto. Às vezes você está falando isso, mas isso aqui é um texto que fala exatamente sobre isso. Sodoma e Gomorra levantará no juízo e vos julgarão. Porque se tivesse feito em Sodoma o que está sendo feito entre vós, e muitos teriam arrependido com sangue de saco e cinza. Então muitos de Sodoma e Gomorra vai levantar e vai julgar. Que foi Jesus que falou. Então Deus vai tratar com mais compaixão a cidade de Sodoma e Gomorra do que as outras, que ele fez milagres, como Cafarnaum, né, era a base de Jesus. Mas você leu qual o texto? Mateus? Agora lê o outro texto paralelo, que vai falar que de juízo. Ela se levantará em juízo. Lê Lucas 10 lá. Então, olha bem, Deus vai ter mais compaixão de Sodoma e Gomorra
do que de mim, se eu não demonstro fé diante das ações de Deus na minha vida. Por isso que nesses últimos salmos que eu mandei para vários irmãos, os salmos, o tempo todo está falando, louve, olhe os feitos do Senhor, engrandece as obras de Deus, não é assim? Vários salmos estão pedindo para a gente olhar as obras de Deus. Então, Deus vai tratar com mais severidade os mestres da igreja? Vai, porque Tiago falou. Deus vai tratar com mais severidade aquele irmão que ele mais abençoou? E com menos aquele que ele menos? Vai. Jesus que está falando aí. Então, às vezes, Deus nos dá oportunidade, né? Gosto muito quando o irmão Marconi fala, né? Como que Deus tem dado oportunidade, né? A ele, a casa dele, a família dele, em vários aspectos, né? Inclusive de estudar a Bíblia, inclusive de participar, né, aqui do Instituto. Então, ele está demonstrando gratidão. Agora, suponhamos que o Anísio está nem aí. Os dois vai passar pelos 2 anos. Aí Deus vai falar, Anísio, você desperdiçou o dom que eu te dei, hein? Tira dele e dá para o Marconi. Não é assim? Só que a gente esquece que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, gente, o mundo religioso só usa isso para falar de bênção, mas não fala do juízo. Deus é o mesmo. Se eu não valorizo aquilo que Deus faz por mim, né, ele vai me abater. Cafarnaum foi elevada, ele fez muitos milagres lá em Cafarnaum, mas Deus ia abatê-lo até o inferno. Então vamos valorizar, né, as obras de Deus nas nossas vidas, tá? Ele continua aqui, para a gente encerrar o livro de Tiago. Ele vai falar assim, olha, depois que ele falou, irmão, não queixem uns dos outros. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Aí, o Velho Testamento é para nós ou não? Vou lá olhar a paciência que Jeremias teve, que Isaías teve, né? Que Oséias teve. Vou olhar lá para os profetas, né? Os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. Então, o Velho Testamento não é a palavra de Deus, não, irmão? Tem gente que fala que não é não, só o Novo. E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Enquanto Jó estava vivendo aquele momento crítico, ele podia ver Deus como misericordioso e compassivo? Não. Tanto é que ele fala um monte de bobagem, né, sobre Deus. Mas quando ele cai em si, o que ele fala? Antes eu ouvia falar a teu respeito, agora os meus olhos te veem. Legal, né? Então tem muita gente que ouve de Deus, mas não vê Deus. E o Paulo falou que Deus está tão perto de nós, que se a gente levantar a mão, a gente tateia Ele. Não é para ser salvo não, você tem que abaixar a mão na água, tá? E a cabeça, o corpo, o tronco, o pé, o dedão do pé, senão você vai para o céu só perdoado do dedão para baixo. O dedão não vai ter que cortar, né? Não foi mergulhado. Eu fico, eu olho, se tem um dedo, o dedo dela não vai ser perdoado, corta de uma vez, não vai ser perdoado mesmo, afunda aí. Então, olha, irmão, as escrituras é de Gênesis a Apocalipse. Tem coisa lá nas escrituras que não é para nós, mas foi para um povo específico, mas não é para nós. Mas os exemplos, a ação de Deus, os princípios da lei, tudo é para a gente.
O que eu não estou obrigado, eu não tenho que sacrificar um cordeirinho, né? Apesar que no casamento do Brian, apesar que é o sogro dele que vai fazer, eu vou arrumar um cordeiro, irmão. Eu vou matar o bicho, sangrando. Vou pôr de um lado e do outro. Os caras vão achar que é macumba. Que não conhece as escrituras. Paciência, o que eles acham? Aí depois que o Luiz falar, eu vou falar sobre, tá vendo esse cordeiro aqui, né? Rachado no meio, ó. Se você for infiel ou destratar essa moça, você vai ser cortado no meio. Pela espada do Senhor. Pela espada que ele colou lá no jardim do Éden. Para cortar no meio quem tentasse entrar. Meu sempre também, Thaís. Eles nunca vão esquecer essa cena. Depois eu falo, Anísio, agora assa lá o cordeiro para nós comer. É? Era assim que era feito os casamentos. Deveria, irmão. Deveria. É. Aí se você sai do casamento, você vai ser cortado ao meio. Igual o cordeiro. Era aliança. Então ele está dizendo, ó. Deus é misericordioso e compassivo. Pensa sempre em Deus, irmão. Nos atos de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus. E aí você vai superar com muito mais facilidade as dificuldades que você está enfrentando no seu dia a dia. Aí ele termina dizendo, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Você anda prometendo e não anda cumprindo? Você vai cair em juízo. Então não promete. Diga sim, diga não. Diga sim, diga não. Se você prometer, cumpre. A não ser que a pessoa te livre do seu juramento. Mas é mesmo, né? Se você faz um compromisso, a não ser que a pessoa fale, não, irmão, não quero e tal, tudo bem, né? Mas se você fez, você tem que cumprir, senão você cai em juízo. E continua, ó. Aí agora, ó, está alguém entre vós sofrendo? Faça-o. Nossa, a igreja deve ser uma vida de oração, né? Porque tem tanta gente sofrendo, né? Se está alguém alegre, cante louvores, ó. Está alguém entre vós doente? Chama os anciãos da igreja, os presbíteros, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo. É uma prática que a igreja de Cristo não tem, mas é válida, tá? Porque o óleo tinha várias funções na Bíblia. O óleo tinha função terapêutica de remédio. Lembra do samaritano que aplicou óleo na ferida? O óleo tinha a função de ungir reis, né? Quando ungiu Davi, derramou óleo na sua cabeça. Tinha a função de separar alguém para um serviço. E aqui, a ideia é de depender, é que nem a ceia. A gente não come o pão e não bebe do suco? Como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então, se tem alguém doente, e o presbítero, suponho que o Brian está doente, e aí me chama para ir lá orar por ele. Eu vou levar um vidrinho de óleo, não é esses óleos do supermercado, porque tem açúcar, e se tiver alguma ferida, algum risco, né, algum machucado, o açúcar vai proliferar a bactéria ali. Mas eu vou comprar um óleo de oliva medicinal, e vou passar na testa dele, né? Às vezes a pele dele já está ressecada por causa do tempo que ele ficou na cama. Eu vou lá untar a pele dele, né? É uma função do presbitério. Só que não pode ser óleo de açúcar, tá? Esse óleo de oliva que você usa na salada. Você tem que ir na farmácia comprar um óleo medicinal, pode ser de oliva, pode ser... Hoje tem um monte de óleos, né, medicinais. O de oliva era da época, era o mais top, né?
em termos de tratamento, né? Hoje talvez tenha outros, não sei. Mas tem que ser óleo medicinal, tá? Não pode ser óleo de... Eu lembro de uma irmã aqui da congregação, não irmã, uma amiga de uma irmã da congregação. Ela já tinha amputado uma perna, irmão, por causa de uma ferida, as bactérias, os médicos não conseguiam identificar as bactérias. Já tinha amputado uma perna, ia amputar a outra, que tinha a mesma ferida. Aí eu peguei uma irmã nossa, que trabalha em laboratório médico, identificando, né, doenças. Fui com ela na casa dessa senhora. Ela pegou o material lá, né? Eles têm um jeito de pegar o material, levou para o hospital, identificou a bactéria. Aí sabe qual que o médico mandou fazer? Aplica óleo na ferida. Só que você vai aplicar óleo de mamão de papaya. É caro, você vai lá na farmácia, compra o óleo de mamão de papaya, um potinho, bem pequenininho assim, ó. Naquela época, já deve ter uns 10 anos isso, uns 50 reais. Imagina o que era 50 reais 10 anos atrás, né? Aí nós fomos lá, eu como presbítero, eu orei, eu não ia passar o óleo na perna da irmã lá, né? Aí eu pedi à irmã para passar. A ferida fechou, não teve que amputar a perna. Então, se tem uma ferida, você leva alguém, né, que é um biólogo, que trabalha num desses, pede o médico um exame, que a pessoa vai na casa da pessoa, recolhe o material, leva. Olha o que o médico mandou a gente passar, olha. Aí eu não passei na perna dela, né, que não é prudente, né? Um presbítero passar na mão na perna da irmã, né? Aí eu falei assim, irmã, você pode ungir ela com óleo? Eu vou orar. A ferida fechou, não teve que amputar a perna. Então, isso não é ser pentecostal não, viu, gente? Às vezes o problema está no pulmão da pessoa. Não tem jeito de eu enfiar minha mão lá, né? E ungir o pulmão. Não tem. Aí eu levo na farmácia, doutor, unge o pulmão desse aí com óleo de eucalipto para mim, por favor. Rapaz, dói demais. Mas merece. É o Brian? Merece. Vai. Ele vai tomar aquela injeção e vai gemer 2 dias. E eu oro. O pulmão dele está ungido? Tá, com óleo de eucalipto. E eu oro. Então, não é o que a turma anda fazendo aí, né? Fazendo óleo misticismo, né? Não é isso. O óleo tinha função medicinal, tá? Tanto é que lá para você afundar essa mão na água, para ela converter. Lá em Isaías, capítulo 1, está escrito: meu povo está ferido, tem contusão por todo o corpo, desde a cabeça até os pés, e ninguém aplica óleo. Ninguém espreme as feridas. Então, é tratamento médico mesmo. Então, nesse caso aqui, é um símbolo da total dependência de Deus, como a ceia, e, além disso, dependendo do caso, até medicinal, porque você vai pedir ao médico um óleo que vai resolver o problema daquela bactéria que está ali comendo. Aí o cara vai, aplica óleo de comida, né? Óleo de comida, mesmo que seja de oliva, mas de comida. Aí tem açúcar. Aí, em vez de melhorar, a bactéria aumenta. Aqui é a questão aqui tem 2 funções, né? Eu falei que os óleos têm várias funções na Bíblia. Uma é medicinal, aí eu citei o bom samaritano, Isaías 1, que ninguém aplicou óleo nas feridas lá do povo. E tem o óleo também de separar para um serviço, né? Como Davi foi ungido com óleo para o serviço de rei. Então, tinha várias funções. Então, aqui tem as 2 embutidas. Mas aí a pessoa não tem ferida nenhuma, né? Mas aí o caso dela é complexo. Então, é um sinal de dependência de Deus. O Senhor,
nós estamos totalmente dependendo do Senhor. Esse óleo é um símbolo da nossa dependência do Senhor. Oi? Esse óleo é medicinal, tem que ser um óleo medicinal. Mas receitado é só o médico que pode... Não, se eu sei que o mamão de papaya, como né, se a gente ficou sabendo lá, depois de olhar, que tem alto poder de cicatrização e de vencer bactérias que outros medicamentos não vencem. Tanto que na roça, quando você tem umas feridas, aquelas feridas bem feias, eles pegam uma mão de papaya, que é hermeticamente embalada por Deus, ali não tem nenhuma bactéria nela, nada, está fechado. Você corta as tiras, e você coloca na ferida, e põe um pano, e ora. Dentro de poucos dias a ferida fecha. Porque numa mão de papaya, não tem bactéria dentro dele. Porque ele é fechado hermeticamente por Deus, né? Então, é aquilo que você sabe, né? Às vezes você tem um óleo lá de girassol, na urânia, né? Teve aquelas feridas e tal. Ela aplicar nela o óleo de girassol. Tem óleo de mamona, tem óleo de girassol, tem óleo de oliva mesmo, mas o medicinal. Aí você vai na farmácia e fala, eu quero um óleo de oliva para ungir ferida. E não vai te vender lá do supermercado, porque o de lá tem açúcar. Pouca gente sabe. Aí a turma usa com açúcar, aí você tem uma bactéria lá. E se à noite você tem barata na casa, por exemplo, a barata vem e come. Come. Por isso tem que ser medicinal, tá? Os óleos que os anciãos devem aplicar, né, no enfermo, tem que ser medicinal. Por exemplo, às vezes tem doentes, né, pessoas que já estão há muito tempo e a pele está enrugada, né? Então, seria bom passar um óleo para lubrificar a pele, né? Se é uma irmã, é melhor levar a esposa do presbítero, uma irmã mais velha, enquanto ela aplica o óleo, depois da aplicação do óleo, o presbítero ora. Entendeu? Não é o que estão fazendo nas igrejas evangélicas. Não é isso que estão fazendo, né? Por exemplo, a moça fica grávida, né? Por exemplo, depois do casamento, passa um tempo, ela está grávida, né? É claro que ela sabe que ela está na área da saúde, mas por que ela não souber? As que já tiveram filhos sabem que se não hidratar a barriga com óleo, vai dar muita estria, né? Dá muita estria. Então a minha irmã mais velha, ela sabendo disso, o que ela faz? Ô irmãzinho, eu trouxe um óleo para você lubrificar a sua barriga, para não dar muita estria, né? E eu vou estar orando por você, né? Ô irmão, isso salva casamento. Tem pessoas que não têm instrução, né? Por isso que eu não entendo por que a ciência divorciou da teologia. Arrogância, né? Porque se a moça que está com a barriga sendo esticada por causa da criança, e se ela está untando com óleo, tem óleos específicos, né? Para isso, nem tem cheiro, porque mulher grávida, qualquer cheiro ela faz vômito. Esses óleos nem cheiro tem, mas é para lubrificar a pele. Ela vai esticando, mas não dá estria, porque ela está sendo lubrificada. Aí quando a criança nasce, a pele volta normal, com o mínimo de estria possível. Então, esse óleo aqui, irmão, os presbíteros das igrejas que deveriam começar a usar, né? A Bíblia manda. Só que o problema é que nós queremos fugir do pentecostalismo. Aí nega a verdade. A burrice. A burrice. Mas lembra, é óleo, é medicinal. Você não vai lá comprar o óleo lá da prateleira do Luna e aplicar na ferida, porque tem açúcar. Vai piorar, né? Agora, seria até bom, né? Pegar aquele irmão, que a irmã levar no médico, fazer um exame, ver qual óleo específico, né? Para aquela situação.
Por isso que dá trabalho, ser presbítero dá trabalho. Você vai levar o doente no médico, vai pagar o exame. Aí o médico fala, não, óleo de mamão de papai, pode aplicar. Tem médico que não fala, eles incentivam a comprar remédio porque eles sabem que isso que enriquece, né? As empresas. Aí o pessoal policiava no remédio e tal. Mas tem coisa tão simples aí, né, que a gente sabe. Hoje tem muitas empresas aí só vende coisas mais naturais, né? Então você tem muito de óleos para diversas feridas. Então é só ir lá e comprar, né? Então, tá bom. Mas olha aqui, ó. Quem é que cura? Graças a Deus. Estão aprendendo. Ungindo com óleo em nome do... Então, ele está fazendo a obra tudo em nome de Deus, ó. E a oração da fé salvará o... Qual que é a palavra no grego e hebraico? Soter. Salvação. Salvação. Deus vai salvar o enfermo. E o Senhor o levantará. Quem que levanta? E se houver cometido pecado? Quem perdoa? O que o presbítero faz? Ele é regido pelo amor. Ele visita lá a casa do irmão, o irmão está com uma ferida na perna, por exemplo. Ele pega o irmão, leva no médico, conversa com o médico prescreve ou um óleo ou uma medicação, ele compra aquela medicação, ele dá para o irmão, ele ora e Deus é que faz o resto. Hoje a gente vê o que as pessoas falando. Poderoso virá. O João não sei das quantas. E ele... Não, irmão, é Deus que faz. Não é nós que fazemos. Então, qual é a função do presbitério? É curar o corpo das pessoas ou a alma? A alma. Mas para curar a alma, ele pega o enfermo. Se não tem nenhuma ferida vista, ele, às vezes, a pessoa está com uma dor abdominal terrível. O que ele faz? Ele leva para o médico. Paga a receita. Depois ele volta e ele ora. Deus salva, Deus perdoa, e se Deus quiser, ele levanta. Agora, quem que cura? Cura. Olha o que ele vai falar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes. Qual que é a palavra no grego aí? Terapia. Então nós somos curados quando confessamos os nossos uns aos outros. Então a igreja tem poder de curar, não os presbíteros. Quando? Quando ela confessa os seus pecados. Está tudo trocado aí no mundo evangélico. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí vai falar do Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, igual a nós. Não era super-herói americano, não. Né? Era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Inclusive, ele ficou deprimido. E Deus deu uma aposentadoria para ele. Né? Levou ele para o céu. Ele orou com instância que não houvesse chuva sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus. Né? Lembra lá de Moisés quando orou para vir a chuva? Aí veio e destruiu tudo. Aí depois ele orou e a chuva caiu fora. Moisés também não era semelhante a nós? Uma coisa. Então quem pode orar? Pois que o poder está na igreja. A função pastoral é cuidar da alma, do pecado.
da culpa. Né? Uma vez eu e um outro presbítero da igreja fomos na casa de uma jovem senhora. Ela estava de cama já há algumas semanas. Não comia nada, não bebia, só definhando na cama. Por quê? Porque ela cuidou do pai dela na morte, né? Assim, enquanto o pai dela estava ali definhando para a morte. Depois de tanto tempo, ela estava exausta. Aí o pai dela pediu alguma coisa para ela e ela xingou o pai dela. No outro dia o pai morreu. Ela foi para a cama, gente. Por que ela foi para a cama? Culpa. Nossa, deixei de servir meu pai e ele morreu. E ela vinha servindo o pai dela, ó, por meses. Aí o irmão falou com a gente, foi o nosso irmão né, que já partiu. Nós fomos lá, na casa dela. Aí nós conversamos com ela, só conversamos, não precisou nem de ungir nada, não. Olha, cuidar de doente é estressante, principalmente doenças crônicas. A pessoa adoece, né? Seu pai sabe que você o ama. Infelizmente você teve uma falha, né? Você realmente agiu mal ao gritar com ele. Mas você acha que seu pai quer que você fique de cama, sem tomar banho, sem alimentar? Eu tenho certeza, onde ele estiver, no céu ou no inferno, porque só Deus que sabe, né? Eu não sei. Eu tenho certeza que ele quer o seu bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus para te abençoar, te perdoar, e aí você levanta, vai tomar um banho, vai comer, tá? Orando, ela levantou, tomou banho, comeu, ficou bem. Então, nós tratamos o quê? A alma. Mas depois ele não passou a sacolinha pedindo dinheiro para ninguém. No máximo pediu um cafezinho, né? Você pode dar um cafezinho para nós? Irmão, a gente precisa, né? A função pastoral é mais do que ensinar a Bíblia. É cuidar da alma, da mente, do espírito da pessoa. Qual é a função da igreja? Cuidar do corpo. Pois que ela que dá a cesta básica, ela que compra remédio, ela que paga a água, ela é a igreja. Os pastores não, os pastores cuidam da alma. É bem diferente a função, né? Aí terminando aqui, meus irmãos, olha que texto bonito, irmão. Olha que texto lindo. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, desviou da verdade, e alguém o converter, aí você foi lá, conversou com ele, né? E o Espírito Santo abriu o coração dele, ele converte, ele volta. Sabia que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará, aqui ó, a alma. Que quando fala de alma, ele usa a palavra salvará. Quando fala de corpo, ele usa a palavra curará. Viu a diferença, Evanil? Né? E não só salvará a alma dele, mas cobrirá o quê? Multidão de pecado. O pecado do irmão enche o Mineirão inteiro. Só ele está lá e todas as cadeiras estão congestionadas. Se você for sentar em uma, não dá, porque as trevas é tanta que não dá para sentar. O que Deus faz? Cobre. Deus não revela não, irmão. Por que a igreja anda revelando pecado dos outros aí? A igreja está errada. A igreja não é de Jesus. Porque se é de Jesus, ela cobre, ela não revela. A não ser quando o pecado é público, né? É público, é do conhecimento dos irmãos, já trata lá com a irmã, e aí avisa para a igreja, ó, irmão, já foi tratado, está resolvido, a irmã está perdoada, está em comunhão, acabou. Para evitar fofoca no banheiro.
quantos pecados cobre? Multidão. A gente não está cobrindo nenhum pecadinho. Então a gente está errado. A igreja, irmão, é para curar as pessoas, não é para adoecer as pessoas. A igreja é para promover as pessoas, não é para despromovê-las. A igreja é para levantar as pessoas, não derrotá-las. Então a irmãzinha pecou. É para cobrir o pecado dela, não é para revelar o pecado dela. Não. Hã? Tem até o banco de punição, literalmente. A pessoa fica lá no banco.